saber, né, André? A galera defende tanto. Não sei qual é o número da defesa. Não, na real, eu só não consigo ver porque tá difícil ver no site e no celular tudo ao mesmo tempo. Mas é tipo 142, 141, por aí. Maravilha. Tá? Mais de 140 defesas do nosso programa aqui em Ecologia da UFSC. Olha que maravilha, galera. Programa jovem, que a primeira defesa foi em 2010. É isso aí. Top demais. Então, maravilha, galera. Com a presença de todos aqui, já agradeço todo mundo estarem aqui, o pessoal da banca, todo mundo que está observando aí. Já tem agora 79 pessoas na sala, que maravilha. É ciência na cabeça, maravilha. Momento mágico da ciência, que não é reunião burocrática, não é nada. Aqui é ciência. Que maravilha. Então tá, vamos nessa. Então, a postulante, a mestranda, né? A mestre, Isadora Cordi, pode começar, então, a fazer a sua apresentação. Vamos nessa. Tá certo. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todo mundo que está presente aí. Eu sou Isadora, né? Vou apresentar, então, a minha dissertação de mestrado, a Biogeografia Marinha Brasileira, uma abordagem multitáxon para delinear a setorização de subprovíncias. Então, eu sou orientada pelo professor Sérgio, aqui no Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha, dentro do programa de pós-graduação em Ecologia, né? Bom, então, em 1801, o Alexander von Humboldt e alguns colegas tentaram escalar o Chimborazo, que era a montanha que na época pensava-se que era a maior montanha do mundo. E durante essa expedição, ele fez, então, inspirado por isso, essa ilustração, que ele chamou de um microcosmo em uma página. Então, durante essa aventura, o Humboldt teve uma revelação aí de que o mundo é um organismo vivo. E por isso eu trouxe essa imagem para contextualizar um pouco do início da biogeografia, assim como dessa forma de pensamento holística, que é crucial para o desenvolvimento de um trabalho como esse que eu vou apresentar para vocês. Então, Humboldt disse que a natureza é um todo vivo, tudo emana de uma única fonte, tudo se aglutina numa força eterna e abrangente, numa profusão universal com que a vida está distribuída por toda a parte. Bom, então, nesse todo vivo, né, a gente sabe que, apesar de ser um todo vivo, as coisas se apresentam de formas distintas nas diferentes regiões do nosso planeta. Então, quais são os fatores que influenciam esses padrões de biodiversidade? A distribuição das espécies no globo, assim como seus padrões de riqueza, são temas que despertam a curiosidade dos cientistas desde os primórdios e continuam amplamente debatidos e relevantes atualmente. Então, desde o século XIX, nós já sabemos que todas as espécies têm limites de tolerância para fatores ambientais, além dos quais os indivíduos não podem sobreviver, crescer ou se reproduzir. Nesses debates aí sobre riqueza, sobre a distribuição das espécies, os fatores bióticos e abióticos que influenciam esses padrões estão sempre em evidência. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos a temperatura, né, como um fator abiótico que está influenciando a distribuição e a abundância dessa espécie de peixe. Então, a gente tem ali uma zona ótima, né, em que a abundância dos organismos é maior, e acima de um certo limite de tolerância dessa espécie, a abundância vai diminuindo, até que a espécie não esteja mais presente nesse local, pois ela não aguenta mais temperaturas ou tão altas ou tão baixas. Então, ela já não está mais presente, né, afetando aí a distribuição dela. Bom, a biogeografia, ela busca realizar o delineamento das regiões do globo para entender quais são as forças históricas e evolutivas que moldaram os padrões de biodiversidade. Para isso, essa ciência, né, a biogeografia, ela sintetiza aspectos de vários ramos do conhecimento, como a ecologia, a paleontologia e a geologia. Então, como ocorre com talvez todas as áreas das ciências, as teorias biogeográficas elas começaram a se desenvolver no ambiente terrestre, visto que estudos no ambiente aquático, marinho, elas têm várias dificuldades intrínsecas, né? Como, por exemplo, respirar. Para o ser humano, é muito mais fácil respirar no ambiente terrestre. Então, especificamente falando da biogeografia marinha, primeiramente os estudiosos buscaram setorizar as regiões do oceano com base em fatores abióticos, coisas que podiam ser observadas de fora da água, né? Como o isolamento das áreas e a temperatura da água. Depois dessa fase, alguns estudiosos começaram a agregar, então, alguns padrões biológicos a esses fatores abióticos. Nesse sentido, a gente tem um estudo pioneiro aí do Dana, em 1853, que dividiu o oceano em termos de isóclise, nas zonas de temperatura, trabalhando com crustáceos e corais. Woodward fez um estudo semelhante, levando em consideração também grau de isolamento, trabalhando com moluscos. E o Forbes, ele agregou 3 conceitos
que são relevantes até os dias de hoje, assim, né? Primeiramente, de que cada província biogeográfica é um centro de origem para novas espécies. Segundo, que as espécies tendem a migrar desses centros de origem, colonizando novas áreas. E terceiro, que para entender, para delimitar províncias, a gente tem que buscar suas origens históricas, desvendando, assim, quais são os fenômenos naturais que formaram essas províncias. Bom, interessantemente também, esses três conceitos, essas três contribuições são contemporâneas aos estudos de Wallace e de Darwin, né, falando de seleção natural e de evolução. Então, no Zoogeography of the Sea, já no século XX, né, o Ekman, ele foi o primeiro a definir regiões biogeográficas com base, marinhas, né, com base em características zoogeográficas, barreiras ambientais e níveis de endemismo. Então, em 74, o Briggs sintetizou e atualizou essa classificação. No trabalho de Briggs, ele propõe que áreas com taxas de endemismo maiores que 10%, elas são províncias. Então, ele foi o primeiro a propor a província marinha brasileira, né, pois é uma área com mais de 10% de endemismo. Esses dois trabalhos, ele marcam a transição para o que a gente conhece como biogeografia marinha moderna. O Briggs, então, sugeriu que a província brasileira era uma área que se estendia ali do delta do Orinoco, das margens desse rio, até a região de Cabo Frio. Ele fez essa proposta porque ele erroneamente supôs que os manguezais no Brasil eles se estendiam até essa região de Cabo Frio. E manguezais são ecossistemas comumente utilizados como um proxy para a distribuição de biotas tropicais. E, bom, então, desse sentido aí, por muito tempo ainda ficou desconhecido para o Brasil quais seriam as divisões da fauna recifal brasileira. Pensava-se que ela era apenas um subconjunto da fauna do Caribe, né, uma fauna caribenha empobrecida. A partir daí começaram a pensar nos rios, na diferença de substrato, na gradiente de temperatura, como possíveis divisores. Então, no contexto da biogeografia marinha brasileira, nós já temos alguns trabalhos que buscaram setorizá-la, como essa ilustração aí da Barroso e colaboradores. Aqui na esquerda a gente tem os estados, né, do Brasil, ali acima quem fez o trabalho, né, os autores e o táxon trabalhado, e aqui a proposta. Então, a gente vê, por exemplo, essa setorização proposta por Ramos e Coelho, em 72, trabalhando com crustáceos. Observem aí que algumas áreas ao norte e ao sul do Brasil estão como província guianense e província argentina, respectivamente. Aqui a gente tem aquela divisão do Briggs, que eu mencionei na introdução, né, no início, né? Em que a província brasileira fica ali até a região de Cabo Frio, e depois é outra província. Outra coisa interessante dessa imagem é observar que várias propostas, elas traçam uma linha ali divisora próxima à região entre Espírito Santo e Cabo Frio, que é a área onde a gente tem a interferência sazonal da ressurgência, né, trazendo águas bem frias. Então, a temperatura já tem uma influência marcante aí em vários estudos. Bom, além dessas propostas, nós temos o trabalho multitaxon do Spalding, que é um trabalho que buscou integrar aí divisões propostas por vários autores anteriormente e considerar também variáveis oceanográficas. É um trabalho feito em escala global, onde há uma proposta para a província brasileira. Nesse trabalho do Spalding e colaboradores, uma vasta área aí da província brasileira está enquadrada como temperado quente, que é análogo aí à província argentina. Então, apesar aí de haver essa abordagem integrativa do Spalding, vários outros trabalhos focados em táxons específicos, todavia não tem um trabalho que utilize uma abordagem multitáxon com dados recentes e métodos atualizados para propor, então, uma setorização da província brasileira com subdivisões. Dessa forma, nosso objetivo com esse trabalho foi definir as subprovíncias da província brasileira com base em uma visão integrada da distribuição de 9 diferentes táxons recifais, sendo eles algas, anêmonas, corais, ermitões e caranguejos recifais, lagostas, moluscos prosobrânquios, tubarões e raias e peixes recifais ósseos. Mais especificamente, né, nossos objetivos, criar uma base de dados formada a partir da compilação da distribuição desses 9 grupos taxonômicos, verificar a importância dos filtros ecológicos presentes na costa na distribuição desses organismos, ver se existe um padrão de gradiente latitudinal e se espalhar os filtros que nós temos na costa, e calcular a dissimilaridade biótica entre as subprovíncias. Bom, as perguntas principais aí que nos guiaram na execução desse trabalho, primeiramente a gente se perguntou se haveria concordância entre a presença dos filtros que nós temos na costa e a distribuição dos grupos taxonômicos. Então aqui a gente tem algumas barreiras ecológicas e filtros recifais, filtros ecológicos e barreiras biogeográficas ilustradas nessa imagem, como gradiente de temperatura, o deságue de rios e a diferença de substrato, né, biogênico, arenítico ou rochoso. Então, quanto a isso, sabe-se que os grupos taxonômicos distintos, eles têm características fisiológicas e ecológicas próprias que podem influenciar a propensão desses grupos a ultrapassarem barreiras biogeográficas. Além disso, né, os diferentes grupos, eles têm histórias evolutivas distintas.
Dessa forma, nossa hipótese quanto a essa primeira pergunta é de que os táxons responderiam de formas distintas aos filtros, porém, alguns filtros mais proeminentes deixariam uma assinatura na distribuição de todos os grupos. Em seguida, nos perguntamos se haveria concordância entre os padrões de riqueza desses grupos taxonômicos. Então, né, como demonstrei no início da introdução com aquele peixe, né, existem aí zonas ótimas ao longo da costa que são distintas para diferentes grupos, como a UED colaboradores mostraram com grupos bentônicos, né? E, dessa forma, também relacionada àquela propensão dos grupos a viverem em zonas ótimas para eles, de acordo com as características ecológicas distintas, a gente acredita que os táxons devem apresentar padrões diferentes, relacionados, então, a essas variáveis ecológicas que determinam as suas zonas ótimas, né, para sua riqueza. Vou entrar agora nos materiais e métodos. Bom, primeiramente, sabemos que o Brasil, né, a costa brasileira, se estende até, geopoliticamente, até cerca de 33 graus de latitude ao sul. Porém, levando em consideração a província biogeográfica marinha brasileira, assim como diversos outros trabalhos, nós consideramos apenas até a latitude de 28 graus. Isso porque, depois dessa latitude, nós temos a subsequente substituição dos recifes rochosos por substrato inconsolidado, e isso reduz drasticamente o número de espécies consideradas recifais. Bom, nós utilizamos, então, variáveis ambientais com dados temporais em uma escala de 10 anos, provenientes do BioOracle. Dados esses de temperatura, utilizamos a temperatura mínima da superfície oceânica em graus Celsius, a turbidez com o coeficiente de atenuação difusa, a salinidade mínima em parte por milhão, velocidade máxima das correntes em metros por segundo, produção primária como máxima massa carbônica fitoplanctônica e também os tipos de recife como uma variável categórica. Nós obtivemos dados representantes de profundidade entre 10 e 200 metros e realizamos testes de correlação para averiguar se nós realmente poderíamos utilizar esses dados de forma conjunta, né? Então, essas variáveis, elas não são correlatas, por isso a gente utilizou elas todas. Então, além daquelas variáveis contínuas, a gente categorizou os recifes conforme a sua estrutura construtora principal, né? Sendo eles biogênicos areníticos ou recifes rochosos. A gente estimou também a largura da plataforma continental de cada intervalo. A gente usou 3 pontos que foram escolhidos ao acaso e para cada unidade nós utilizamos 3 pontos e pegamos a média da distância desses pontos da costa até a isóbata de 200 metros. Bom, tem vários trabalhos, né, como a Barroso colaboradores, Fletter colaboradores, Pinheiro colaboradores também, que utilizaram as ilhas oceânicas brasileiras como parte da província marinha brasileira. Porém, nessa abordagem multitaxon, a gente teve que excluir as ilhas devido ao seu pequeno tamanho, ao seu grau de isolamento e à insuficiência de dados para alguns dos grupos com os quais a gente trabalhou. Mas elas estão aqui não apenas por um apelo estético, né, pois são lindas, também não apenas por uma questão afetuosa, que eu gosto muito delas, Sérgio também, todo mundo, mas é por uma questão de que a gente conversa ainda bastante sobre como no futuro a gente vai poder incorporar elas numa análise semelhante. Bom, então a gente utilizou alguns critérios, né, para escolher quais táxons a gente ia trabalhar. E, bom, existem centenas, né, de grupos taxonômicos recifais e nós tivemos que escolher alguns para representar aí essa Assembleia Recifal Brasileira. Então, nós escolhemos eles de acordo com a taxonomia, que deveria ser bem resolvida, profundidade entre 0 e 50 metros, eles com uma ampla distribuição, e que a gente possa obter dados confiáveis de presença e ausência. E nós utilizamos apenas organismos considerados recifais, né? Ou seja, aqueles que têm uma relação direta ou indireta com substrato consolidado. Assim, nós definimos recifais nesse trabalho. Nós obtivemos esses dados de checklists regionais, de literatura cinza, artigos e livros já publicados e bases de dados online. Mas todos esses dados foram revisados e validados por especialistas em cada um dos grupos taxonômicos. Nós também excluímos as espécies invasoras e as espécies crípticas. Bom, análises estatísticas, nós realizamos análise de agrupamento, tanto com as variáveis ambientais, né, e quanto com as variáveis bióticas. Então, para as variáveis ambientais, nós utilizamos análise de agrupamento com 999 replicações de Bootstrap, numa matriz de distâncias euclidianas, com método de associação média, para averiguar, então, a semelhança entre os valores médios daquelas variáveis ambientais que representam cada intervalo, né, temperatura, salinidade, turbidez, falei anteriormente. Então, para averiguar a semelhança entre as biotas de cada intervalo geográfico, a gente também usou análise de agrupamento com 999 replicações de Bootstrap, coeficiente de similaridade de Sorensen e o PGMA. Então, dessa forma, a gente uniu os intervalos mais semelhantes com embasamento estatístico, formando as subprovíncias.
Nós calculamos a dissimilaridade biótica entre as subprovíncias, consideramos como dissimilaridade biótica a mudança na composição das espécies, utilizando aninhamento e substituição, que são os dois componentes da biodiversidade beta, de acordo com Baselga. E aí, para entender a influência daquelas variáveis ambientais na distribuição desses 9 grupos taxonômicos, a gente realizou análises de redundância baseadas em distância, que é a DBRDA, com uma matriz de distância de Kulczynski. A gente testou a colinearidade das variáveis e, em sequência, usou uma análise de variância, uma nova, para testar a significância do efeito geral, dos eixos canônicos, com 999 réplicas, e o efeito dessas variáveis na distribuição dos grupos bióticos. Bom, vamos agora para os resultados que a gente obteve e a discussão sobre eles. A gente delimitou, então, os intervalos geográficos com base nessas variáveis que eu comentei antes, né? A temperatura, a velocidade das correntes, a biomassa fitoplânctônica, a turbidez, salinidade e o tipo de recife. Com essas variáveis, a gente obteve esses 8 intervalos geográficos e viu que eles são distintos entre si com aqueles testes estatísticos. Então, esses agrupamentos que a gente mostra aqui, eles não são significativos. O que é legal para a gente, é ideal, pois significa que cada um desses 8 intervalos, eles são independentes de acordo com aquelas variáveis ambientais que a gente utilizou. Então, vou falar um pouco mais sobre cada um dos intervalos, as características principais deles. Aqui no mais ao norte, a gente tem a ausência de recifes costeiros, tem a presença de um parcel com características mid-shelf, que é o parcel de Manuel Luiz, e tem recifes mesofóticos abaixo da pluma do Amazonas. A plataforma continental ali é extensa e as águas são quentes. Nos 3 intervalos seguintes, Nordeste 1 e 2 e Bahia, a gente tem a maior heterogeneidade de hábitats, mais recifes biogênicos e areníticos. Temos o Rio São Francisco, separando ali Nordeste 2 da Bahia, as plataformas continentais são mais curtas e as águas também são quentes. Em seguida, temos o Banco dos Abrolhos, onde a gente tem a presença de praticamente todas as espécies de corais daí da província brasileira, e é o local onde a plataforma continental chega à sua extensão máxima aqui na província. Temos o Rio Doce também, separando Abrolhos do norte do Espírito Santo, e águas quentes. Já no Sudeste, a gente tem a ressurgência, um fenômeno sazonal, trazendo águas frias aqui na província, plataforma continental mais curta. Aqui no Sudeste Sul, a gente tem a substituição aí total já dos recifes areníticos por costão rochoso, e assim como no intervalo passado, a gente tem um ecótono, aí essa zona funciona como um ecótono, a plataforma se alonga um pouco. Já no Sul, agora, nós temos a última ocorrência aí dos recifes rochosos, posteriormente é substituído aí por substrato inconsolidado. As médias de temperatura mais baixas durante o inverno, que pode ser uma barreira aí, para várias espécies tropicais. E, bom, as águas mais frias que a gente tem. Aguinha agora. Bom, então só relembrando, esses foram os intervalos que a gente observou conforme as variáveis ambientais. São 8 intervalos geográficos de cerca de 2 graus de latitude, que são distintos em termos de características ambientais. Essas cores, elas são um spoiler para o que virá a seguir, que é o resultado conforme as variáveis bióticas, Então, esse é o resultado que nós obtivemos conforme a distribuição dessas espécies, dessas 2.412 espécies desses 9 grupos taxonômicos distintos. Com a presença e ausência dessas espécies, a gente, em cada intervalo geográfico, a gente conseguiu esse agrupamento. Agora sim, esse agrupamento é significativo, então por isso que há essa coloração, eles agruparam formando subprovíncias, Então, Abrolhos, vocês podem ver que, diferentemente do agrupamento abiótico, Abrolhos agora está fora da sua posição geográfica, está lá em cima, ficou como um grupo externo, e podem reparar, por favor, no gráfico ali à direita, que tem uma redução na riqueza, observada em relação às outras áreas, tanto em Abrolhos quanto ali no norte. E isso se remete a algumas características desses locais. Bom, como a ausência aí dos recifes costeiros, Ali no norte a gente tem o parcel do Manuel e os recifes mesofóticos que estão ali abaixo da pluma do Amazonas. Enquanto que na subprovíncia ali do Banco dos Abrolhos, assim como no norte, a gente não tem essa característica de formações recifais costeiras, A ausência aí de vastas extensões de substrato consolidado. É importante mencionar também que tanto nessas regiões mais ao norte, quanto nessa região do Banco dos Abrolhos, há uma predominância de manguezais, a ausência de substrato consolidado, tanto biogênico arenítico quanto rochoso. Então, a conectividade dessas áreas com as áreas adjacentes pode estar limitada por isso. Isso é um fator importante aí nessa redução de riqueza. Outra característica distintiva aí do Banco dos Abrolhos é que os rodolitos são o principal contribuinte da flora dos abrolhos.
Os rodolitos são agregações de nódulos calcários compostos de algas marinhas crustosas, e eles são desapegados, eles rolam por aí, e isso agrega bastante dinamismo ao ambiente. É um ambiente muito dinâmico porque a sua principal estrutura ela é móvel, né? Estrutura da flora. Né? Então, essa mobilidade ela pode apresentar uma dificuldade para a colonização da macrofauna e da megafauna, o que também vai contribuir com essa redução na riqueza. Todavia, é legal observar que a microfauna e a flora que habita o banco de rodolitos é extremamente rica, mas ela não está considerada nesse trabalho. Bom, esse resultado aí de uma baixa riqueza no banco dos abrolhos pode aparecer como uma surpresa para muitas pessoas, visto que esse é um ponto comumente tido como um local muito rico para vários organismos bentônicos, tem a presença de quase todos os corais aí do Brasil, né? Todavia, nesse trabalho, a gente pode perceber vários grupos ou reduzidos ou ausentes, né? Então, além do que foi mencionado anteriormente sobre o banco dos abrolhos, há também um substrato anóxico que intermeia os pináculos recifais, e isso torna um ambiente inóspito para várias espécies recifais. E tem também uma possível razão histórica para essa riqueza reduzida, visto que durante os períodos de glaciação, parte da água do oceano ela fica retida nas calotas polares, né? E isso causa uma redução no nível do mar. Em Abrolhos, a gente tem a máxima extensão da plataforma continental e é uma área rasa. Então, durante esses períodos de glaciação, Abrolhos estava acima do nível do mar, né, fora d'água. Isso traz essa hipótese de que muitas populações locais podem ter sido extintas durante esses períodos. Bom, Abrolhos também, né, a gente pode ver aqui em vermelho, negrito, que é o maior contribuinte do turnover, da substituição, se dá entre Abrolhos e suas áreas adjacentes, né, o que já indica uma conectividade mais baixa em relação ao resto da costa, mas que, de modo geral, a gente vê um padrão de alta conectividade, né, mostra que a costa brasileira é bastante conectada em termos da biota recifal, até porque a maior parte da dissimilaridade se dá em aninhamento, né, não em substituição. Aqui é uma outra forma de vermos isso, aqui na DBRDA. Ali na direita, esses gráficos pequenininhos, eles mostram os species scores de cada grupo taxonômico, e eles estão bem dispersos, né, mostrando também a conectividade de outra forma. Outra coisa interessante aqui, bom, aqui né, nesse gráfico maior aqui da DBRDA, a gente pode observar os 8 intervalos geográficos que a gente tem, coloridos conforme as cores das 5 subprovíncias, né? Então, a gente tem ali o R² ajustado, mostrando que as variáveis ambientais explicaram cerca de 64% da distribuição das espécies. Isso é um número bem alto, né, para a macroecologia. Então, essas variáveis aqui em vermelho são temperatura, as correntes marítimas e a turbidez, elas foram as mais importantes nessa setorização, enquanto a quantidade e produção primária não foram significativas, por isso elas estão em cinza. Além dessas variáveis, é claro que a gente tem diversas outras forças históricas, ecológicas e evolutivas que participam da formação desses padrões, apenas citando aqui, por exemplo, a importância aí das 3 principais barreiras biogeográficas que separam a província marinha brasileira de outras áreas, que é o Rio Amazonas, o Rio da Prata e a Mid-Atlantic Barrier, né, que separa ali da África. Desde os estudos pioneiros lá de Dana, né, em 1853, a gente já tem a temperatura como um fator super conhecido, super importante em termos da regionalização da biota marinha, né? E a temperatura aqui também foi o fator mais influente nos padrões que a gente encontrou aqui. E, bom, observem, por favor, aqui os corais e as lagostas, né, como eles estão sendo puxados aqui para a região da centro-esquerda, né? Exibindo, então, uma tropicalidade clássica, né, uma afinidade aí com áreas mais quentes, temperaturas mais elevadas. E, dessa forma, a gente observou diversas espécies, dentre os 9 grupos, que têm distribuições restritas às áreas mais tipicamente tropicais aí da província, né, como o Emulus comipina, o Dardanus fucosus e vários outros exemplos. A gente tem também essas esponjas, que além de elas serem endêmicas da província brasileira, elas são restritas ali à região norte e nordeste. Aqui no agrupamento dos prosobrânquios também é outra forma da gente observar isso. Vejam, né, como tem uma distinção clara entre as águas mais quentes e as águas mais frias, e Abrolhos, novamente, né, bem fora de posição, sendo mostrado como um grupo externo. Apesar, então, da gente ter essas várias espécies demonstrando uma distribuição, aí, uma afinidade mais tropical, a nossa abordagem integrativa mostrou um padrão de riqueza aumentando de regiões tropicais para subtropicais, com os maiores valores da riqueza sendo constantemente observados entre essas latitudes intermediárias aí da Bahia e do Rio de Janeiro. Esse quadrado aqui no meio, ele mostra a escala, né, em que estão dispostos ali os gráficos do lado direito, a distribuição das espécies, e, novamente, é outra forma da gente poder observar que os grupos têm a maior diversidade ali, maior riqueza entre essas regiões ali da Bahia e do Rio de Janeiro.
E aqui mostrando, né, singularmente, táxon por táxon, lembrando que Abrolhos aí fica entre a Bahia e o Espírito Santo, então ele tem uma redução na riqueza, mas fora isso, para todos os grupos, praticamente todos os grupos, essas são as regiões mais ricas. Então, essa região, ela é caracterizada por uma alta heterogeneidade de hábitats, e isso está relacionado a uma riqueza de espécies. Essas regiões também subtropicais, pelas águas quentes, né, junto com essas águas. Além disso, a circulação oceânica também pode apoiar a acumulação de espécies ao redor dessas áreas, visto que a gente tem a corrente sul-equatoriana, né, a SEC, e ela se divide ali nessas regiões entre 5 e 10 graus de latitude e segue para o sul como a corrente do Brasil. As águas quentes, então, trazidas por essa corrente se encontram com as águas frias da ressurgência, que a gente vê ali no sudeste. Isso pode ser um aspecto importante, né, suportando aí a coexistência dessas espécies tropicais e subtropicais. Bom, essa corrente do Brasil, ela desce, mas ela não desce retinha o tempo todo, né? A gente tem esses fenômenos super interessantes, esses vórtices, ou eddies, que a gente tem o de Abrolhos e o de Vitória, e dão uma mexida ali naquela área, que também pode contribuir com a mais baixa riqueza em Abrolhos. Sobre as correntes marinhas, também é muito importante elas em relação à dispersão das espécies recifais que possuem estágios pelágicos larvais, né? Algumas larvas são péssimas nadadoras, acabam indo de encontro, né, a algumas barreiras levadas pelas correntes, então elas podem acabar encontrando, por exemplo, um rio que traz aí um aporte de água doce ou simplesmente um acréscimo na turbidez, que pode significar a morte de muitos indivíduos. A turbidez ela foi uma das variáveis determinantes na distribuição das espécies recifais, e isso pode estar relacionado ao deságue desses rios caudalosos, né, como o Seu Chico, o Rio Amazonas e o Rio Doce. Então, além da turbidez, o aporte de água aí dos rios afeta a salinidade e também traz nutrientes e sedimentos por recife costeiro, né? E esses elementos eles podem gerar uma contenção na dispersão larval. Como pode ser mostrado aqui, aqui nós temos os 9 grupos agrupados, né, conforme a similaridade biótica, separadamente. Então, por favor, percebam aqui os corais, as anêmonas, os anomuros e as lagostas. A gente tem uma separação entre os intervalos geográficos Nordeste 2 e Bahia. E isso pode ser um indicativo, então, de uma ação histórica aí do Rio São Francisco, né, como um filtro da dispersão larval nesses intervalos. Aqui só mostrando melhor com o exemplo dos corais, né, até porque os corais são um grupo taxonômico muito bem estudado no que se refere a essas larvas terem alta mortalidade na presença de água salobra, e isso talvez, né, justifique a importância e a efetividade do Rio São Francisco como um filtro histórico. Ok, falei bastante aí a respeito dos diversos aspectos, né, influenciando os organismos na província marinha brasileira. Então, agora, por favor, se atentem ao eixo 1 da DBRDA. Esse é o eixo com maior poder explicativo nessa análise, e ele mostra uma distinção ali entre Norte e Nordeste e Sul e Sudeste, né? Já sabemos aí que Sudeste e Sul são as regiões mais frias, mas trazer alguns outros elementos, aqui para quem estava com saudade já desta figura, esses são os fatores abióticos, né? Relembrando as variáveis ambientais. As temperaturas médias mais baixas e os recifes exclusivamente rochosos são as características mais emblemáticas aí do Sudeste e do Sul. A parte dos fenômenos de ressurgência, as temperaturas mais frias, elas são encontradas aqui no sul durante o inverno, né? Como todo mundo que mergulha sabe muito bem, e isso marca uma transição aí para um regime mais prevalentemente subtropical e não tropical. Aqui no sul a gente tem o fim da distribuição dos manguezais no Brasil, a última ocorrência das espécies de corais de ampla distribuição e o limite sul para diversos organismos recifais tropicais no Oceano Atlântico. Então, aqui a gente tem um ecossistema bem diferente daquele imaginário popular de Recife baseado em corais, né? Nós temos um encontro entre faunas tropicais e subtropicais, e a gente observa em todos os 9 grupos taxonômicos exemplos de espécies com distribuições restritas a essas subprovíncias mais frias, como essa anêmona e esse nude branco, que tem as minhas cores favoritas, amarelo e azul. Então, chegamos agora às conclusões gerais. Bom, então, considerando a nossa abordagem multitaxon em águas rasas e recifais, a província marinha brasileira é dividida em 5 subprovíncias: Norte, Nordeste, Banco dos Abrolhos, Sudeste e Sul. A distribuição das espécies dentre as subprovíncias ela é influenciada principalmente pela temperatura, pela velocidade das correntes e pela turbidez da água. Além disso, né, várias forças históricas, evolutivas, desempenham aí papéis importantes, né, no que diz aí a distribuição da biota recifal.
Apesar aí dessas diferenças ecológicas, fisiológicas e evolutivas dentro desses grupos taxonômicos que a gente utilizou, nesse estudo a gente ainda conseguiu encontrar padrões consistentes, estatisticamente suportados, né, comprovados, que nos levaram a definir, então, essas 5 subprovíncias. A maior riqueza foi constantemente observada entre a Bahia e o Rio de Janeiro, pelas razões que eu espero ter exposto de forma clara na discussão. O Banco dos Abrolhos e as áreas mais ao norte apareceram sempre como grupos externos, né, em todas as análises que nós fizemos, nos animais e nas algas. Abrolhos é uma região muito rica para corais, mas tem diversos grupos faltantes ou reduzidos, e ambas essas regiões são desprovidas de recifes costeiros, né, tem características mid-shelf, depressão de substrato consolidado. A subprovíncia sul é o limite de distribuição de diversas espécies tropicais, tem a menor média de temperaturas durante o inverno, que é um fator limitante para espécies mais tropicais. A nossa delineação ela é bem semelhante ao que o Castro e Miranda fizeram em 98, com base em parâmetros físicos, e também se assemelha a alguns outros trabalhos realizados com grupos específicos, como esse de Almeida, em 2009, com crustáceos. E a gente também pode realizar aí uma comparação com a abordagem integrativa que foi feita por Spalding e colaboradores em 2007, aquela que eu mostrei no início da apresentação, que trata-se de um trabalho realizado na escala global, incluindo uma proposta para a província brasileira, né? Nessa abordagem do Spalding e colaboradores, eles usaram uma abordagem integrativa, tentando conciliar essas divisões anteriores propostas por diferentes autores e levando em consideração variáveis oceanográficas. Nesse estudo aí do Spalding e colaboradores, além dessa setorização mais abrangente em províncias, eles propuseram também ecorregiões. As ecorregiões, para eles, são áreas com composições de espécies relativamente homogêneas. Isso, então, é um conceito comparável àquele que a gente utilizou como subprovíncias, não é mesmo? Nesse estudo aí global do Spalding, ele enquadrou uma boa parte da província marinha brasileira em uma zona temperada quente. Mas os nossos estudos, assim como vários outros de literatura específica para outros grupos taxonômicos, não suportam essa classificação. A gente acredita que há uma divisão entre tropical e subtropical. Porque, além de algumas diferenças ambientais intrínsecas, como a diferença na temperatura, a diferença no tipo de substrato disponível, essas biotas de zonas temperadas quentes, que são ali a província argentina, a província uruguaia, são biotas distintas aí da que a gente encontra na província brasileira, como exposto aqui no trabalho do Pinheiro e colaboradores com peixes recifais, Barroso e colaboradores com prosobrânquios, e Targino Gomes com anêmonas. Bom, então o nosso trabalho vem destacar a importância dos estudos taxonômicos, né, assim como a contínua obtenção de dados de distribuição das espécies, dados consistentes, dados confiáveis, para que a gente possa realmente descobrir padrões concomitantes reais, né? Além disso, a gente traz um argumento favorável à realização de estudos com abordagens integrativas multitaxon para poder embasar propostas de divisões biogeográficas, porque a gente considera que isso é essencial para identificar os processos que podem ter gerado esses padrões concomitantes em diferentes grupos taxonômicos. Bom, dessa forma, continuar avançando nosso conhecimento em termos de taxonomia e de distribuição dos organismos é essencial para macroestudos ecológicos, estudos biogeográficos. Atualmente, a quantidade de dados disponíveis, tanto para os grupos taxonômicos distintos quanto para regiões do globo diferentes, esses dados variam bastante. E isso pode ser uma barreira imposta aí para estudos multitaxon numa escala mais ampla. Nós ultrapassamos essa barreira formando uma rede sólida de colaboradores, sem os quais não seria possível realizar esse trabalho. Então, fica meu muito obrigado aí, Beto, Fred, Cristiane, Otto, Fernando, Andréia, Paula e Alessandra. O apoio aí desses especialistas em cada um dos grupos foi crucial para legitimar a distribuição que a gente utilizou, visto que referências que eu utilizava de, às vezes, 5 anos atrás já estavam desatualizadas, e as bases de dados online têm vários erros de identificação, erros de distribuição, então, que foram vistos aí pelos especialistas, além, é claro, dos insights, a respeito da relação de cada grupo aí com os padrões de distribuição que a gente encontrou na abordagem integrativa. Então, muito obrigada, foi um imenso prazer conhecer alguns de vocês e trabalhar com outros que eu já conhecia da graduação, foi maravilhoso. Bom, continuando nesse clima de agradecimentos, obrigada, CAPES, pela bolsa concedida, ao programa de pós-graduação em Ecologia da UFSC, os professores todos desse programa, os professores da graduação que eu tive, o curso de inverno ali do programa, o curso de campo, foi crucial para a minha formação, também os colegas da pós, é muito legal ver os trabalhos diferentes feitos, ver eles crescendo, ver os sucessos que eles têm, comemorar as conquistas. Bom,
claro, né, muito obrigada ao meu orientador Sérgio, ao Lucas, que por algumas burocracias não pôde ser o co-orientador oficial, mas que é o co-orientador, sim, e foi essencial aí nesse trabalho. São duas pessoas que eu admiro muito, que me ensinam muito. Só tenho a agradecer mesmo por trabalhar com vocês. Assim como também, né, todo o pessoal da UFSC, de modo geral, né, todos os professores que eu tive, os servidores da UFSC, o pessoal da limpeza, os funcionários do RU, funcionários da biblioteca. A UFSC, ela é um templo para mim, uma segunda casa. Eu aprendi a andar de bicicleta na UFSC, a minha mãe estava no mestrado quando eu engravidou de mim, e eu cresci ali na UFSC, fui quase um UFSCão quando eu era criança, né? Então, para mim é um lugar muito especial, sou muito feliz de estar apresentando esse trabalho com um vínculo com a UFSC. Agradecer também à banca, né, que muito obrigada aí por estar disponível aí, me ajudando, me auxiliando nessa etapa tão importante, aos outros avaliadores que eu tive, né, na SAPECO e outros períodos aí, pré-banca, e, bom, toda a galera do laboratório. Então, agora, finalmente, quem está aí na foto, pelos momentos de descontração, pelos momentos de aprendizado, vocês são muito incríveis, as dermatolabs, principalmente, as meninas do laboratório. Também, novamente, é muito legal ver as vitórias de vocês, acompanhar o crescimento de vocês, é um privilégio para mim. Bom, a minha família, né, meus pais, meus irmãos. O meu irmão não me responde no WhatsApp há mais ou menos um mês, mas tudo bem. Os meus cachorros, esses 4 bichos são essenciais para a minha vida também, minha saúde mental. E os meus pais, eu não tenho palavras mesmo. Muito obrigada por todo o apoio, por me ensinarem com exemplo, por sempre me darem toda a força que eu preciso. Oh, ele tá online, não me responde, mas tu veio, meu irmão, que legal. E a minha família de modo geral, meus avós, meus tios, meus primos. Falando em agradecimento, eu só tenho a agradecer mesmo. Essa semana o Opa e a Alma tomaram a 2ª dose da vacina, meu avô e minha avó também estão vacinados. E o maior agradecimento, a única coisa que eu realmente posso agradecer agora é que durante essa pandemia, durante toda essa situação que a gente tem vivido, a minha família está bem. O nosso maior problema que nós passamos foi ter que se afastar um pouco mais, mas todos eles estão bem, graças a Deus, e eu amo todos vocês. Amo também os meus amigos. Sem vocês, eu não sei o que seria de mim. Eu aprendo tanto com vocês, vocês me dão tanto orgulho e tanto apoio, e é a coisa que eu mais gosto, que mais me ensina, mais de qualquer livro que eu possa ler, qualquer documentário que eu possa assistir. O que mais me ensina é ver vocês crescendo, vendo a vida de vocês, celebrando as vitórias de vocês, tudo isso. Então, muito obrigada, eu amo vocês, meus amigos, minha família, a UFSC, o Brasil. Vamos sair dessa, Brasil, vai Brasil. É isso, muito obrigada, gente. Fiquei um pouco emocionada.